Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 693 do STJ, a começar por este julgado de direito processual civil, no qual o STJ analisou qual a regra que deve ser utilizada para a fixação de honorários advocatícios em sede de homologação de decisão estrangeira. Então, vamos compreender o que decidiu o STJ nesse caso. Primeiro, pessoal, a sentença estrangeira ela possui eficácia no Brasil? E o nosso Código Processual Civil, ele diz que ela pode sim produzir efeitos no Brasil, desde que haja prévia homologação pelo STJ, tal qual dispõe o artigo 961 do nosso Código de Processo Civil, sendo que o próprio Código traz uma série de requisitos que deverão ser preenchidos para que seja possível essa homologação pelo STJ. E uma vez homologada a sentença estrangeira, ela constituirá título executivo judicial, conforme consta do artigo 515, inciso 8º do Diploma Processual Civil. Então, feita esse parênteses, vamos agora falar um pouquinho dos honorários advocatícios em sede de sentença estrangeira, que é, afinal, o objeto central da controvérsia analisada pelo STJ nesse julgado. Sabemos que a regra geral para a fixação de honorários advocatícios consta do artigo 85, parágrafo 2º do nosso Código, segundo o qual os honorários serão fixados no mínimo de 10%, na porcentagem de 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação ou não havendo condenação sobre o proveito econômico obtido naquele caso, ou ainda não havendo proveito econômico sobre o valor da causa atualizado. Então, essa é a regra geral. Mas, pensando numa sentença que homologa a sentença estrangeira e que, portanto, não adentra na análise do mérito da decisão estrangeira, como será que fica essa questão dos honorários advocatícios, considerando a natureza homologatória dessa sentença, de homologação de sentença estrangeira? O STJ entendeu que, em se tratando de uma decisão de homologação de decisão estrangeira, a regra a ser aplicada é aquela que consta do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios deverão ser fixados por meio do critério da equidade. E vamos nos aprofundar um pouquinho mais, então, na decisão proferida pelo STJ. Os argumentos apresentados pela Corte constituíram basicamente no seguinte. Primeiro, conforme eu adiantei, esse procedimento de homologação de sentença estrangeira não tem nem natureza condenatória, nem proveito econômico imediato e nem valor da causa. Portanto, não seria possível nós aplicarmos a regra geral de honorários advocatícios disposta no parágrafo 2º do artigo 85 que nós analisamos no início da nossa aula. E aí, então, pessoal, considerando que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra geral para fixação de honorários advocatícios do nosso Código de Processo Civil, o STJ entendeu como melhor orientação, como a orientação mais razoável aqui, considerando a natureza predominantemente homologatória dessa decisão, que o valor da causa seja fixado, ou melhor dizendo, que os honorários advocatícios sejam fixados por meio do critério da equidade. Mas isso não exclui a possibilidade de que o juiz, mesmo fixando os honorários por meio da equidade, que ele leve o valor da causa como uma diretriz que oriente a fixação desses honorários, uma vez que o valor da causa ele acaba revelando a importância daquele bem tutelado naquela ação. Que tramitou no estrangeiro. Isso quando nós estivermos, é claro, diante de relações patrimoniais. Então, em síntese, pessoal, se tivermos diante de uma decisão de homologação de sentença estrangeira, os honorários serão fixados por meio da equidade. E, em se tratando de relações de caráter patrimonial, é possível que o juiz, que o STJ, se valha do valor da causa como um critério norteador
integrante do critério maior equidade para a fixação final dos honorários advocatícios, ok? E assim nós encerramos o primeiro julgado, nos vemos na sequência.